Nesse sprint comecei o Kim Ji-young, nascido em 1982, da Chonanju. Li até a página 35 do livro e, assim, já estou levando uns tapas na cara aqui, de boa, né? Já imaginei que ia levar mesmo. E é assim, ó, o primeiro capítulo do livro, ele vai se passar em outono de 2015. Esse primeiro capítulo do livro vai contar sobre como a protagonista do nada começou a agir de modo estranho dentro da família dela, falando como se ela fosse outras pessoas que já faleceram. E é a partir desse momento que o marido dela vai fazer com que ela vá para um psiquiatra ou comece terapia porque ele está achando isso muito esquisito. E aí, assim, esse primeiro capítulo acaba e o segundo capítulo se chama Infância 1982 a 1994, vai contar um pouco sobre a infância da protagonista e também um pouco sobre os pais dela, como que funcionava, né, nessa sociedade sul-coreana, principalmente em questão de como as meninas, e eu digo meninas porque são as crianças, eram tratadas em relação aos meninos. Eu tenho uma primeira anotação aqui falando de como essa personagem, que é a segunda filha de três, né? Ela tem uma irmã mais velha, ela é a irmã do meio. Essas duas meninas tiveram um irmão mais novo. E como tem essa cultura de que o filho homem ele é muito mais desejado e muito mais bem-quisto de que uma filha mulher. E aí fala aqui que a avó dela, no nascimento da irmã mais velha, falava, ai, na próxima vai ser um filho. Quando ela nasceu, no próximo vai ser o filho. E aí quando finalmente nasce o terceiro filho, né, que é o primeiro homem, como ela gosta muito mais dele do que das netas anteriores, e de como o tratamento com ele é completamente diferente. Que eles têm um negócio de que você precisa ter um filho, você tem que ter um filho. E aí aqui assim, ó, o livro ele tem algumas notas de rodapé com notícias e estudos científicos de verdade, tá? Acredito que a autora, né, tenha lido bastante coisa para escrever esse livro, e ela fala aqui, ó, em determinado momento, nessa época o governo já tinha implementado uma política de controle de natalidade chamada planejamento familiar para manter o crescimento populacional sob controle, né? Porque acredito que na Coreia do Sul, em alguns outros países da Ásia, isso já existia, né? Existia até pouco tempo, eu acho, mas eu não tenho certeza. E aqui ela tá falando que o aborto, em razões de problemas médicos, era legal havia 10 anos. Isso, né, na época que a personagem criança. E aí tá falando aqui que, ó, verificar o sexo e abortar as meninas era prática comum, como se elas fossem um problema médico. E aí isso tem um estudo científico chamado Origens da Misoginia. É um estudo de 2015. E aí aqui fala que uma personagem aqui ia ter uma filha e ela vai lá e realiza um aborto porque a sociedade diz que ela precisa ter um filho homem. Tem lugar que isso é proibido de tanto que rolava. Eu imagino. Porque assim, ó, se aqui eles colocam como um problema médico, e aí tem umas partes, assim, bem pesadas, assim, com relação a isso. E aí agora, onde eu parei a leitura do livro, conta basicamente que, assim, os homens, eles são os responsáveis por trazer honra pra família, né? E para que essa família seja respeitada. Mas em nenhum momento isso é mostrado para a sociedade de que, na verdade, o trabalho que esses homens fazem está sempre sendo pago ou sendo ajudado pelas mulheres da família. Aqui conta de que algumas mulheres aqui trabalhavam para sustentar os estudos dos irmãos. O trechinho que tá aqui, ó. Os salários inacreditavelmente parcos em troca de trabalho ininterrupto, movido por pílulas de cafeína que causavam icterícia, eram destinados a pagar os estudos dos irmãos homens. Naquela época, as pessoas acreditavam que era responsabilidade dos filhos homens levar honra e prosperidade para a família e que a prosperidade e a felicidade da família dependiam do sucesso deles. As filhas sustentavam os irmãos homens com prazer. E aí aqui a personagem fala de que ela e, assim, outras meninas que trabalhavam num determinado local ali, elas estavam sempre pagando os estudos dos filhos homens, que aí eles se tornam médicos, se tornam professores, se tornam policiais. E aí elas percebem que quando esses filhos homens conseguem se sustentar sozinhos, elas acham que elas vão ter o momento delas para ter uma educação, mas elas percebem que elas nunca vão ter essa oportunidade. E aí vai mostrando assim como isso vai sendo mais antigo, sabe? Elas naquela idade estão fazendo aquilo, mas as mães delas já fizeram aquilo, as avós delas já fizeram aquilo. É uma coisa constante e geracional.
E assim, gente, eu estou na página 35 do livro. Nesse segundo sprint, eu continuei a leitura, né? Cheguei no terceiro capítulo, que se chama Adolescência, 1995 a 2000. Ou seja, né? Vamos acompanhar a vida da protagonista conforme ela sai da sua infância, os anos na escola, e ela chega na adolescência, principalmente no final do ensino fundamental e no ensino médio, né? E aqui, assim, nesse capítulo, vai contar principalmente as partes onde ela começa a perceber que existe. Quer dizer, ela já sabia que as meninas eram tratadas diferentes do que os meninos. Mas também ela consegue perceber que a partir de determinado momento dessa adolescência, o assédio ele começa a ser muito forte para as meninas. E é assim, ó, ela não conta só do assédio que acontece na rua ou até de um momento aqui que ela percebeu que um cara estava seguindo ela depois de um cursinho, que ele falava que ela se insinuava para ele, sendo que basicamente ela só era educada com as pessoas. E ele falava que ela estava tratando ele como um predador. Tipo, a situação toda é muito horrível, sabe? Mas ela fala também que isso acontecia com alguns professores que tratavam as meninas de maneira completamente. Eles assediavam elas, tipo, tocavam nelas. Fala sobre como ela teve a primeira menstruação dela e de como, né, as coisas mudaram um pouco, de como também é uma questão de um tabu. Trata um pouquinho também sobre uma questão da crise financeira que aconteceu na Coreia em 1997, como isso mudou algumas coisas dos cargos públicos e como isso afetou a família dela. E aí, como isso vai afetar também no futuro dela e da própria irmã. Assim, ó, apesar dessa ser uma coisa muito, em alguns momentos, antiquada e conservadora, algumas coisas da educação, a protagonista aqui, ela fala que a mãe dela sempre quis incentivar as filhas para que elas tivessem um futuro, que não ficassem, tipo, presas naquela época, sabe? Então ela fala que as meninas elas têm que ir para a faculdade, que elas têm que arranjar empregos, que elas tenham uma vida ali diferente. Só que a partir do momento que tem essa crise financeira, isso meio que volta um pouco. A mãe delas dá a opção delas serem professoras porque era uma carreira que tinha uma estabilidade, mas que tem sempre um questionamento da irmã mais velha de assim: você daria essa opção de ser uma professora pro nosso irmão mais novo? E aí a mãe fica tipo: não, mas é diferente. A carreira de professora aqui é dito como uma profissão muito feminina. Depois das conversas que elas têm, a mãe delas, tipo, fala que elas têm razão, que elas têm que tentar fazer o futuro delas da maneira que elas querem, né? Não, tipo, seguir coisas assim mais antiquadas. Em nenhum momento a mãe delas fala no sentido de que elas têm que fazer aquilo, mas que ela percebe que existe uma segurança ali, uma coisa muito mais estabelecida, eu acho. É nesse sentido. Mas enfim, gente, o livro ele tá bem interessante. Nessa parte que é da adolescência tem umas coisas que são mais pesadas, assim, né? A questão do machismo ali, da misoginia, já era forte, né, na infância, mas quando chega na adolescência fica mais ainda. E a gente sabe que no decorrer da vida de uma mulher, infelizmente a tendência é piorar, né? Eu li até a página 71 do livro, tá? Estou quase na metade dele. Depois da live, eu li mais uma meia horinha desse livro. Eu tinha lido os primeiros 3 capítulos, né? Outono de 2015, Infância de 1982 a 1994 e Adolescência de 1995 a 2000. Após a live, eu comecei a ler O Início da Vida Adulta de 2001 a 2011. Nessa parte sobre o início da vida adulta, a autora vai mostrar aqui o trajeto universitário da protagonista, né? A noção de que até no clube de trilha da universidade as mulheres não tinham cargos de poder, então, assim, eles sempre percebiam que os homens eram, sei lá, presidentes do clube, eram não sei o que do clube, eram sempre os homens e as mulheres não tinham nenhuma oportunidade ali. Uma amiga dela vai fazer ela perceber que na universidade não existem indicações de mulheres para cargos nas empresas. As empresas da região ali, do país, pedem indicações de profissionais para as universidades e ela percebe que as mulheres não são indicadas para esse cargo, são sempre os homens. Então, né, a questão de uma preferência pelos homens ali é muito grande porque, né, basicamente machismo e misoginia, né? E aí, ainda assim, nessa parte da vida adulta dela, vai mostrar as rejeições que ela recebe nas entrevistas de emprego e até mostra um caso aqui de uma pergunta que um recrutador faz com ela, que é relacionada a assédio.
Tipo, ele pergunta pra ela, se em alguma das reuniões um cliente ficar mais saidinho, como é que você vai agir nessa situação? E aí, ela está com outras duas mulheres e cada uma delas dá uma resposta diferente. Ela fala que iria para o banheiro, tentar ficar longe do cara. A segunda mulher fala que ela, né, confrontaria ele, falaria que isso é assédio, que não aceitaria isso. E a terceira mulher fala que ela ia olhar as próprias roupas, ia olhar as próprias atitudes, porque ela provavelmente era culpada por isso. Até onde eu li no livro, acontece a formatura dela e depois que ela consegue um emprego em uma agência. Então, tipo, o livro realmente vai tratar bastante sobre essa questão do machismo, da misoginia, e principalmente a diferença de gêneros e a diferença de oportunidades que essas mulheres têm na Coreia do Sul. Óbvio, né, que ela está falando de um lugar muito específico, mas a gente sabe que essa situação, ela atravessa, né, todos os países do globo. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu tinha falado, né, que nesse livro a autora coloca várias notas de rodapé com alguns estudos que eu acredito que existam de verdade, né? Porque não faria sentido ela colocar uma nota de rodapé de um estudo que não existe, né? Mas enfim. Ela escreve aqui o seguinte, ó. Em 2005, quando Kim Ji-young se formou, uma pesquisa realizada por um site de busca de empregos revelou que apenas 29,6% dos novos contratados em 100 empresas eram mulheres, o que foi mencionado como um grande avanço. Outra pesquisa realizada no mesmo ano demonstrou que entre os gerentes de recrutamento de 50 grandes empresas, 44% dos participantes disseram preferir contratar homens a mulheres com qualificações equivalentes e ninguém contrataria mulheres em vez de homens. E aí é nessa parte aqui que vai falar a questão de que os departamentos de administração recebiam pedidos de recrutamento dessas empresas e sempre os homens eram indicados, mesmo que tivessem mulheres muito mais bem qualificadas ou com notas melhores. Tem sempre assim aqui uma pessoa tentando fazer esse confronto, né? Tentando, tipo, entender o porquê que essas coisas acontecem. Mas na maioria das vezes elas entendem que não tem muito o que fazer, né? Em algumas situações. Faltam aí poucas páginas para eu terminar essa parte da vida adulta que vai até 2011. E aí no livro tem ainda 2 capítulos que é Casamento, 2012 a 2015, e o último capítulo se chama 2016, que é realmente o capítulo cronologicamente mais recente. Eu finalizei a parte que fala sobre o início da vida adulta, que vai até 2011, e comecei o capítulo chamado Casamento, 2012 a 2015. Aparentemente esse casamento não vai durar muito tempo, né? E aí no finalzinho sobre a parte da vida adulta, fala sobre o primeiro emprego da protagonista, né? De como naquele lugar onde ela está trabalhando é um pouquinho diferente das outras empresas do país, onde tem assim mulheres em cargos de chefia, apesar de que elas têm que sujeitar algumas coisas para conseguir, tipo, crescer na carreira. Isso sujeitar é no sentido de, tipo assim, ter que participar de jantares executivos onde os caras se passam, assim, fazem piadinhas, fazem comentários misóginos. A gente sabe que isso acontece, né? Tem uma personagem aqui que é meio que a chefe dela nesse emprego, que ela diz o seguinte, ó. As mulheres assumem todo o fardo de tarefas menores sem que ninguém peça e os homens nunca fazem isso. Não importa se são novos na empresa ou mais jovens. Eles nunca fazem nada que não lhes é pedido. Mas por que as mulheres logo assumem essas tarefas? Ela tá falando isso porque a Kim, posso chamar ela de Kim, né? Já que é o primeiro nome dela. Ela chega nessa empresa e faz os pedidos de café das pessoas, arruma as mesas ali, tira os pratos. Uma função meio que a gente conhece como de estagiário hoje em dia, apesar de que estagiário não deveria ter esse tipo de função, né? Mas que essa chefe dela fala que apenas as mulheres que chegam naquela empresa fazem isso. E que a partir daquele momento ela não deveria fazer. Tem um jantar de negócios que ela e outras pessoas da equipe participam com a empresa de um cliente, em que eles basicamente, tipo, obrigam as pessoas a beber, porque elas têm que se soltar. Umas coisas esquisitas, assim, sabe? Aí tem até um momento que ela fala que ela não quer mais beber, porque ela chegou no limite dela, e o personagem fala: Por que está tão preocupada se todos esses caras aqui podem acompanhar você até em casa? E aí na narração diz: Vocês são minha maior preocupação. Tem um relacionamento dela com um namorado, que eu não sei exatamente se é a mesma pessoa com quem ela se casa depois. Eu acredito que não. E aí chega um momento, enquanto ela tá nessa empresa,
Porque assim, ó, ela entrou com mais outros 3 funcionários, 2 homens e mais uma mulher. E ela percebe que esses 2 homens que entraram ao mesmo tempo que ela, que tem basicamente a mesma formação, foram para uma equipe de planejamento, que é uma equipe que vai fazer trabalhos muito maiores e que em nenhum momento as 2 mulheres da equipe tiveram a oportunidade de entrar para essa outra. Só que tem um negócio, ao mesmo tempo que esses homens vão para essa equipe com maior planejamento, fala que as mulheres ali, elas sempre são encarregadas de pegar os clientes mais difíceis, porque os executivos da empresa querem deixar os clientes mais fáceis para os homens para não cansá-los. Eles não podem ficar cansados, então eles pegam os clientes mais fáceis e as mulheres ficam com os mais complicados de lidar. E aí chega uma parte que fala sobre uma questão de disparidade salarial na Coreia, e a autora coloca aqui que, de acordo com dados de 2014, as mulheres trabalhadoras ganham só 63% do que os homens ganham. Diz que é a maior disparidade salarial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, nessa parte termina o capítulo sobre vida adulta, e aí agora eu estou lendo a questão sobre o casamento. Inicialmente, aparentemente, esse casamento dela com o marido agora estava sendo ok, a vida de casados era melhor do que ela esperava, só que aí chegam em algumas coisinhas assim que ela tem que lidar, principalmente com o fato de que esse marido dela, ele está ali apoiando ela, só que ela percebe que em alguns momentos ela tem que simplesmente meio que seguir com as tradições. Ele não gostaria disso, mas ela percebe que se ela não fazer algumas coisas, vai ser mal vista pelas pessoas. Tem a questão dos filhos, eles estão casados há pouquíssimo tempo. E aí, assim, as tias do marido já estão falando que eles precisam ter um filho. Que se eles não têm um filho, deve ter algum problema com ela. Que é aquele negócio, né? A culpa sempre vai cair em cima da mulher. Tem uma questão dos nomes dos sobrenomes de família, de como esses filhos serão nomeados no futuro. E aí tem uma lei na Coreia que mudou, porque antes era sempre o sobrenome do pai. E aí uma lei de 2008 fala que a mãe também pode ter esse sobrenome, só que fala que desde 2008 pouquíssimas crianças realmente foram nomeadas com o sobrenome do pai. E aí, assim, ele fala, eu não me importo que o nosso filho pegue o seu sobrenome. Mas aí ela traz argumentos contra, falando, se pegar o sobrenome da minha família, pode ser que os alunos, os colegas dele achem que ele tá escondendo alguma coisa, que tem algum tipo de segredo, sabe? Ela tem esse entendimento de que o que ela tá fazendo é contra o que ela acredita, mas ela ainda assim faz porque ela se sente obrigada moralmente. É um negócio de que você pode ter o conhecimento sobre essas coisas, mas às vezes, né, o que a sociedade tá sempre empurrando pra você é algo que você vai meio que seguir. Tem até um pensamento que eu achei muito interessante que ela fala o seguinte, ó. O mundo tinha mudado bastante, mas não pequenas regras, contratos e costumes. O que significava que, na verdade, o mundo não tinha mudado nada. Isso eu achei bem interessante. E aí ela finaliza um trecho aqui do capítulo falando: as leis e as instituições influenciam os valores, ou os valores influenciam as leis e as instituições? O que tá mais me pegando, assim, nessa parte do livro é essa questão dos filhos, assim. Eles tentam trazer os prós e contras de ter um filho. E aí ela percebe que, assim, a pessoa que mais vai perder alguma coisa quando tiver um filho vai ser ela, porque ela vai ter que parar a carreira dela, porque ela não vai poder. Assim, gente, né? Ter um filho é uma responsabilidade muito grande. E aí, assim, ela vai meio que listando, óbvio, mentalmente, as coisas que ela vai perder. E aí o marido cita também as coisas que ele vai perder ao ter um filho. E ela, assim, ela sabe que pra ela vai ser muito mais complicado do que pra ele. Ela sabe que ela vai ter muito menos coisas do que ele, porque ela vai ter muito mais responsabilidade. Só que a partir do momento que ele fala as coisas, ela pensa: nossa, é verdade. Ele vai ter muito mais perda do que eu. Mas, tipo, você, enquanto leitor, sabe que ela não acredita realmente nisso. Porque tá o livro inteiro falando como o machismo influencia, né, a vida das mulheres, como essa misoginia ali, que é praticamente institucionalizada, faz com que ela perca muito mais coisa do que os homens. Assim, a questão dela largar o trabalho é uma coisa que já é pré-estabelecida desde o início do livro, assim. As mulheres aqui, elas têm que ser donas de casa. E quando elas quiserem ter um trabalho, tem que ser um trabalho que não atrapalhe as tarefas domésticas, a criação dos filhos. Assim, ó, a gente tá falando aqui num contexto da Coreia do Sul. Mas, novamente, a gente sabe que não é só nesse país que essas coisas acontecem. Ela tá mostrando a realidade dela, mas que a gente sabe que é uma realidade de muitas outras mulheres.
Faltam aí apenas 30, 40 páginas para finalizar esse livro, e eu acho que eu termino ele no próximo sprint. No meu último sprint, eu finalizei a leitura do livro. Eu estava lendo a parte sobre o casamento da protagonista. E eu tinha falado que ele vai de 2012 a 2015. Eu tinha dito, nossa, esse casamento provavelmente ele acabou rápido, porque o último capítulo é 2016. Mas na verdade não é exatamente isso. Esse capítulo do casamento é o último que tem ela como personagem principal. Porque o último capítulo do livro, que é o 2016, conta a perspectiva do psiquiatra dela. Eu tinha esquecido completamente que no início do livro, a Kim, ela estava meio que falando como se fosse uma outra pessoa, agindo como se fosse uma outra pessoa, e que ela tinha esses episódios em que ela esquecia que ela estava desse jeito. O penúltimo capítulo, que é, né, onde ela é a protagonista, vai falar sobre esse casamento dela, sobre a gravidez dela, sobre os primeiros anos da filha dela, como foi uma coisa ruim para os pais do marido dela que ela tivesse uma filha e não um filho. Isso a gente já tinha comentado anteriormente, né? Como existia uma preferência por filhos homens. E a partir do momento em que ela cria essa filha, e ela meio que se torna, né, dona de casa, porque ela para pra cuidar dessa filha, e que como as pessoas simplesmente tratam o trabalho doméstico como se fosse uma coisa sem importância. Como se o trabalho doméstico não fosse realmente um trabalho. Ela diz o seguinte aqui, ó. Cada área teve seus avanços tecnológicos e se desenvolveu de modo a reduzir o trabalho físico exigido, mas as pessoas relutam em admitir que isso também se aplica às tarefas domésticas. Desde que se tornara dona de casa em tempo integral, ela percebia com frequência que havia uma atitude polarizada no que dizia respeito ao trabalho doméstico. Alguns o menosprezavam considerando-o vadiar em casa, enquanto outros o glorificavam considerando o trabalho que sustenta a vida. Mas ninguém tentava calcular seu valor monetário, provavelmente porque, a partir do momento em que colocamos preço em algo, alguém tem de pagar. Tem aquele negócio, né, de que mães que cuidam de seus filhos e também têm o trabalho doméstico, as pessoas consideram como se elas estivessem brincando de casinha e não realmente tendo funções ali dentro, né? Conta que quando ela recebeu a visita de uma ex-colega de trabalho, um escândalo que teve dentro da empresa, que eu não vou falar aqui porque eu acho que já tô falando demais sobre o livro e talvez possa ser um spoiler, mas de como quando ela recebeu essa visita e essa mulher chega e conversa com ela sobre outras coisas que não são relacionadas à maternidade. Ela simplesmente tá ali pra conversar com ela, pra bater papo, pra fofocar. E ela diz como ela se sente finalmente viva depois de algum tempo. Ela se sente útil. Ela sente que ela não é apenas uma coisa, sabe? Tem a questão de quando a filha dela começa a ir pra creche, dela retomar a carreira dela. Mas como é complicado para as mulheres retomar a carreira depois da maternidade, de como aqui tem alguns estudos falando que às vezes demora, sei lá, 5 anos para a mulher conseguir retomar, e de que quando ela retoma os salários ainda são baixos. Chega num momento, né? Esse é o momento decisivo, assim, da história, que é quando ela tá pensando nessa carreira, ela ouve de uma pessoa na rua que chamam ela de mãe parasita, porque eles falam que ela está gastando o dinheiro do marido, umas coisas muito, muito pesadas, assim. E aí a gente chega no último capítulo, que é o 2016, que começa com: esse é meu resumo aproximado da vida de Kim Ji-young até agora. E aí eu tinha esquecido completamente do início do livro que ela tinha ido se consultar com um psiquiatra. E aí aqui ele dá, assim, possíveis diagnósticos pra ela por aquele negócio dela estar agindo como outras pessoas. Eu acho que esse capítulo ele é muito esquisito depois de você ler toda a história da protagonista. Só que eu entendi exatamente por que esse capítulo tá aqui, né? Um capítulo narrado por um homem, por sinal. Que ele mostra também as dificuldades que a esposa dele teve, ou tem ainda, com relação a essa cultura onde eles foram criados, né? Mas que chega no final do livro e mostra como ele, mesmo tendo essa noção de como existem as dificuldades, ele vai tratar as mulheres exatamente da mesma maneira que os outros homens tratam. Então, realmente, o livro, ele fecha um ciclo, né? Ele começa em 2015, conta toda a história da Kim Ji-young, e aí o último capítulo, 2016, é desse médico que vai tratar dela, mas no final ele ouve toda a história dela, ele entende toda a história dela, e ele ainda assim vai reproduzir as mesmas coisas que ela criticou no decorrer da vida dela. Então, assim,
pesado, é pesado. O livro ele tem uma história simples, ele vai contar a vida dessa personagem, mas obviamente a autora escolheu aqui colocar esses estudos, esses artigos, vários pontos de coisas reais aqui para deixar essa história o mais real possível, mas também o mais atual possível. A história é boa, mas você entende que a autora escreveu esse livro para mostrar como o machismo e a misoginia nessa cultura aqui, mas que também é a cultura de muitos países, é a cultura da maioria dos países, né? Vai menosprezar as mulheres, vai colocar elas como cidadãos de segunda linha. E aí isso vai mostrar em questão de maternidade, vai mostrar em questão de emprego, vai mostrar em questão de como essas mulheres são vistas. É exatamente isso, Vitória. O livro ele é muito mais um argumento que uma história. A história ela tá aqui para mostrar esse ponto de vista. Por isso que ele é um livro relativamente pequeno, porque tá conciso aqui tudo que a autora quis passar. Eu gostei dele. É muito você ler coisas que você já sabe, mas aplicados na vida de uma pessoa só. Então, assim, recomendo a leitura desse livro, tá, gente? Eu acho que eu vou dar uma nota 4 pra ele. Fiz várias anotações aqui, ó, como vocês podem ver. Algumas eu cheguei a citar pra vocês, né? Eu cheguei a ler algumas coisas, mas a maioria foi mais pra eu lembrar, assim, e dizer pra vocês do que realmente, tipo, ler cada trechinho. Mas leiam esse livro, sim.